Boa tarde a todos. Inicialmente, saúdo os conselheiros que integram o colegiado, ministra Maria Tereza Rocha de Assis Moura, o ministro Paulo de Tarso Severino, a ministra Isabel Galotti, o ministro Antônio Carlos Ferreira, o desembargador federal Carlos Moreira Alves, presidente da primeira região, da segunda região, hoje substituindo, está aqui o vice-presidente do Tribunal Regional Federal da segunda região, o desembargador Messô Azulay, seja bem-vindo, a desembargadora federal Terezinha Casseta, presidente do Tribunal Regional Federal da terceira região, o desembargador federal Vitor Luiz dos Santos Laus, presidente do TRF da quarta região, a quem eu estou dando as boas-vindas pela participação. O desembargador federal Vladimir Carvalho, presidente do Tribunal Regional Federal da quinta região, já em segunda sessão. Igualmente, saúdo o juiz federal Fernando Marcelo Mendes, presidente da JUF, o doutor Luiz Cláudio Silva Alemã, representante aqui do Conselho Federal da OAB, seja bem-vindo, o nosso querido doutor Aurélio Virgílio Veiga Rios, representante do Ministério Público Federal, em seu nome cumprimento igualmente todos os procuradores presentes. Aliás, hoje é um dia de tristeza, né? Tristeza. Saúdo adicionalmente a Ajuda Federal Simone dos Santos Lemos Fernandes, secretária-geral, e cumprimento os servidores dessa casa. Saúdo as senhoras e senhores que prestigiam a nossa sessão. Informo que o desembargador federal Rhys Fried não pôde comparecer à sessão por motivo justificado. Hoje nós estamos aqui, na sua primeira sessão, o desembargador, o conselheiro Vitor Lau, da TRF, presidente do TRF da quarta região. Eu gostaria de dizer pequenas palavras, para dar as boas-vindas. O conselheiro é de Joaçaba, cidade mais metropolitana de Santa Catarina e referência em qualidade de vida, comércio, prestação de serviço e indústria. Tem uma população hospitaleira e empreendedora. Aliás, Joaçaba é uma das poucas cidades de Santa Catarina, eu diria, do Brasil, com índice zero de analfabetismo. Do jeito que vai igualar Três Corações. Neste ativo e prometente município, Barriga Verde, nasceu o mais novo membro do Conselho da Justiça Federal, o conselheiro Vitor Luiz dos Santos Lau, desembargador-presidente do Tribunal Regional Federal da quarta região. Formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, foi promotor de justiça antes de assumir o cargo de procurador da República, no qual atuou por 10 anos, até assumir, em 2002, a vaga de desembargador do TRF4, destinada ao Ministério Público Federal. Integrava, até pouco tempo, a 8ª turma do Tribunal, especializada em matéria penal. O conselheiro Vitor Luiz dos Santos, conselheiro, seja muito bem-vindo. Receba em meu nome os cumprimentos de cada um dos integrantes desta casa. Cumpra com alegria a grandiosa missão constitucional atribuída ao Conselho da Justiça Federal. Vossa Excelência, oradora eloquente que é, com sólida formação acadêmica e profissional, por certo, contribuirá sobremaneira para o engrandecimento deste Conselho. Tenho a certeza de que Vossa Excelência passa a integrar essa casa que zela por um ambiente harmonioso e produtivo. Desejo-lhe sucesso nessa nova caminhada de contribuição para a excelência da Justiça Federal. Muito obrigado. Dadas as boas-vindas, vamos passar para a ata da última sessão. Foi publicada, e se todos estiverem de acordo, eu vou declarar aprovada. Todos de acordo, então, foi entregue, está aprovada a ata da última sessão. Vamos passar ao julgamento.
de nossa pauta. O primeiro é o processo 1206-11, que é a proposta orçamentária da Justiça Federal, exercício 2020. Todos já sinalizaram aqui no sistema concordância, por isso eu estou proclamando o resultado como que o Conselho decidiu aprovar a proposta orçamentária da Justiça Federal por unanimidade no exercício 2020. O próximo é a proposta do Plano Plurianual da Justiça Federal, o PPA 2020-23, também de minha relatoria, é o processo 1214-2, que também, aqui com a aquiescência de todos, eu estou proclamando o resultado, aprovado por unanimidade. O próximo é o processo 385665, que trata do Plano Anual de Aquisição de Veículos da Segunda Região, exercício 2019. Aqui nós temos uma divergência já manifestada por escrito da ministra Maria Tereza. Então, vou proclamar aqui que o Conselho, por maioria, decidiu aprovar o Plano Anual de Aquisição de Veículos do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, em exercício 2019, vencida em parte a conselheira Maria Tereza de Assis Moura, que concordou apenas com a cópia dos cargos do Grupo D. O próximo processo é o 3808-68, que trata do Plano Anual de Aquisição de Veículos da Quarta Região, exercício 2019, também aqui com voto de divergência em parte a ministra Maria Tereza. Eu proclamo total? Então, aqui total, vencida a conselheira Maria Tereza, está certo. O Conselho, por maioria, decidiu aprovar o Plano Plurianual de Aquisição de Veículos do Tribunal da Quarta Região, exercício 2019, vencida a conselheira Maria Tereza Assis Moura. O quinto é o Plano de Obras Consolidado da Justiça Federal para o exercício 2020, que está sendo aprovado à unanimidade. O próximo é o 447954, que trata da prestação de contas anual do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e sessões judiciárias vinculadas, referente ao exercício financeiro 2018, também aprovado por unanimidade. Eu chamo o 4475-21, prestação de contas do TRF da Quinta Região e sessão judiciária vinculada, também aprovado por unanimidade. O próximo é o 3643-15, referendo das resoluções 544 e 550, ambos de 2019, que altera, respectivamente, dispositivo da resolução CJF 83, que dispõe sobre a organização, funcionamento e competência do Centro Judiciário. Esse aqui o Conselho, por indicação do relator, decidiu adiar o julgamento da matéria. O próximo é o 67-45, proposta de alteração da resolução 583, que dispõe sobre a concessão e aplicação à prestação de contas de suprimento de fundo no âmbito do Conselho da Justiça Federal de primeiro e segundo grau, com previsão da preferência de utilização do cartão de pagamento do Poder Judiciário para pagamento de despesa. Nesse, o Conselho, por unanimidade, decidiu aprovar a proposta de resolução com acolhimento da sugestão, parcial das sugestões da conselheira Terezinha Caserta. Chamo a julgamento o 281-29, que é a proposta de resolução que dispõe sobre a revogação da resolução CJF 396, de 4 de maio de 2016. Aqui também, por unanimidade, aprovou a proposta de resolução 565, que dispõe sobre a revogação da resolução 396,
que regula a autorização para afastamento de magistrado para participação em evento no exterior com duração superior a 30 dias. Essa questão ficou delegada à administração dos tribunais regionais federais. O próximo é 4817-11, proposta de alteração da Resolução 313, de 24/10/2014, dispõe sobre a gestão de estratégias da Justiça Federal. Aqui está aprovado também por unanimidade. O 1110-26 é a proposta de resolução que prevê o auxílio de magistrado em localidade diversa da sua lotação por motivo de saúde ou deficiência própria ou cônjuge, companheiro ou dependente. Aqui o Conselho aprovou a resolução, por unanimidade, aprovou a resolução 546, que dispõe sobre o teletrabalho e o trabalho em regime de auxílio de magistrado federal em localidade diversa de sua lotação, em caso de deficiência ou por motivo de saúde, em interesse próprio ou no interesse do cônjuge, companheiro ou dependente, com as ressalvas da conselheira Terezinha Gacerta e do conselheiro Messô Azulay, que serão juntados em declaração de votos. Eu poderia fazer apenas uma observação? Pode. Foi um ponto que eu acabei não abordando, que eu havia colocado na minha sugestão. Quando se refere à localidade mais próxima, especialmente em locais onde há várias subseções próximas, como São Paulo, capital, e a região metropolitana, eu deixava à faculdade do tribunal a escolha da localidade que fosse mais conveniente à administração, desde que isso não importasse prejuízo ao juiz, dentre as mais próximas, porque as distâncias são muito parecidas. O juiz pode ter uma preferência por ficar em São André, por exemplo, mas para a administração precisa alguém em São Bernardo. Então, eu deixava a faculdade ao tribunal dentre as mais próximas, onde houvesse maior necessidade, desde que não houvesse prejuízo à saúde do juiz. Então, desde que não tem prejuízo. Porque a minha preocupação é pôr juiz lá em Caxias, né, no Rio. Não, sempre dito aqui, está na redação, dentre as mais próximas. Então, okay. Todos estão de acordo? Então, vamos acatar essa sugestão também e está aprovado. Perfeito, obrigado. Eu queria só deixar registrado também que eu adiro às ressalvas que foram feitas, só manifestando realmente a preocupação quando da aplicação prática dessa disposição, desses dispositivos, dessa resolução, no sentido de não ficar caracterizado um direito subjetivo que, eventualmente, possa inviabilizar a prestação jurisdicional na localidade de origem do magistrado, em especial naqueles casos em que ele seja um magistrado de vara única, que é o que me preocupa muito. Um dispositivo, viu, Simone? Foi aprovado lá isso, não sei se já colocou aí, mas será colocado isso que não caracteriza direito subjetivo, que não caracteriza. Acontece o seguinte, se houver abuso, vai revogar a resolução. É isso que a gente tem que deixar claro. A gente está fazendo uma proposta para resolver a situação de muitas pessoas que estão em dificuldade, ou o próprio juiz com dificuldade de saúde, ou seu parente muito próximo, descendente ou esposa. Se houver abuso, vai acabar levando a revogação. Isso a ideia é muito boa, a resolução também, então, como eu disse, a única preocupação é quando ocorra... muito pelos TRF. A única preocupação, como eu disse, é quando ocorra de o juiz estar lotado em uma localidade onde haja vara única, para que os tribunais possam, enfim, se adequar a essa circunstância e atender, na medida do possível, para que a vara não fique acéfala. Ok. Vamos, então, agora para o próximo. Uma observação, se me permite, senhor presidente. Ainda acho que vai ser feita alguma revisão, porque no artigo 7º, precisaria tirar o salvo na hipótese do parágrafo 4º do artigo 3º. Não está aí, mas está tirado. E fazer a outra observação. Por isso que eu perguntei se ia fazer uma revisão. Que isso acabou de nos chegar. Não tirou aí, mas está tirado. Antes de publicar, eu mando, tá? Não precisa mandar, então, tá bom. Não esqueci de tirar, apenas uma revisão. Isso ficou bem decidido. O 3711... 3711-09
é a proposta de resolução que dispõe sobre a alteração do dispositivo da resolução CJF 5, de março de 2008, ao qual regulamenta, entre outras matérias, acerca da cessão e requisição de servidores no âmbito da Justiça Federal. Nós estamos retirando de pauta, estamos adiando o julgamento, aliás. Esse vai tirar julgamento para fazer um exame jurídico, porque o Gustavo até me mostrou uma resolução. O Executivo equipara, há um publicado, o DS4 ao CJ1 mesmo. Essa equiparação tem que ser feita por lá. Agora, nós só vamos olhar a lei nossa, porque como está a nossa lei. Então, se contornar isso, está resolvida a questão. A próxima é 247-27, proposta de resolução dispõe sobre a alteração da resolução CJF 340, de fevereiro de 2015, a qual regulamenta a concessão diária e da aquisição de passagens na área do âmbito da Justiça Federal. Esse aqui está sendo aprovado, o Conselho, por maioria, aprovou a proposta de resolução que dispõe sobre a alteração da resolução, que regulamenta a concessão diária e a aquisição de passagens no âmbito da Justiça, com as alterações sugeridas pela conselheira Maria Tereza Assis. Ou seja, classe executiva exclusiva a conselheiros. Agora vamos para a pauta da ministra Maria Tereza, vice-presidente corregedora. Não, ainda tenho a última minha, já passou, né? Aqui é o 26.22.37, reclamações disciplinares em face da Turma Nacional de Uniformização. Também, por unanimidade, a conselheira Maria Tereza está propondo o voto, que foi acolhido por unanimidade, por negar provimento ao recurso, ora conhecido, manter inalterada a decisão que determinou o arquivamento sumário deste procedimento. Sim, eu estou propondo. Próximo também é da relatoria da ministra Maria Tereza, é o 744-6, embargo de declaração oposta pelo juiz federal André Gonçalves de Oliveira Salsi, em face da decisão proferida pelo Conselho da Justiça Federal, na sessão realizada no dia 20 de maio de 2019. Aqui, o Conselho também está por unanimidade, rejeitando os embargos de declaratório, afastada qualquer alegada suspeição do conselheiro presidente da primeira região, Carlos Moreira Alves. Então, o voto da relatora é por rejeitar os embargos declaratórios. Senhor presidente, apenas para deixar bem claro, a ementa é bastante longa, foram abordados todos os aspectos que foram levantados. Eu já disponibilizei o voto com bastante antecedência, que está no sistema, que todos tiveram a oportunidade de ler, e não houve nenhuma observação. Então, estão todos os argumentos aqui afastados e explicados. Eu queria só, Vossa Excelência já fez o registro, mas deixar bem expresso esse registro, porque, na verdade, são embargos de declaração do quanto depreende e que pretendem, em última análise, a alteração do resultado do julgamento anterior de que participei, porque entendeu o colegiado que não haveria, pelas circunstâncias informadas pelo magistrado, já colocadas, de que foi proposta ou foi apresentada por ele uma reclamação disciplinar e mesmo uma notícia criminis, por suposto crime contra a honra, não só em relação a mim, mas em relação a outros 8 membros do Conselho de Administração do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que participaram de um relatório da apresentação e da deliberação sobre um relatório de correição geral ordinária na sessão judiciária do Estado de Minas Gerais. Essas questões foram, como disse por mim, esclarecidas no início do julgamento. O colegiado entendeu que não há impedimento da minha participação, não houve no início, no julgamento que deu margem a esses
embargos e está entendendo também no julgamento dos presentes embargos que não há essa razão objetiva para o impedimento, eu estou participando do julgamento em acatamento a esse entendimento e deixando registrado que, da minha parte, no elemento subjetivo, subsiste sem o meu reconhecimento de uma suspeição. Continuo me considerando absolutamente isento para participar do julgamento que envolva qualquer questão relativa a esse magistrado. Isso é um Quando entendimento. considerar que Sua Excelência tem o direito que pretende, votarei no sentido de reconhecer esse direito. Em caso Nesse contrário, sentido, no o entendimento sentido de não. todo esse conselho. Isso, mas eu quero Reconhecendo a deixar sua- bem registrado essa circunstância, de que não me considero suspeito, que é um motivo subjetivo, a suspeição, não me considero. Não, todo mundo que decide contra esse juiz, ele alega uma suspeição, ele ataca, ele agride. Quer dizer, eu acho que esse caso a gente precisa olhar com muito cuidado, porque não é possível que um juiz, porque pede, tem alguém que pronuncia um voto contrário, é agredido, é atacado com suspeição, é atacado na mídia. Isso já está passando do limite do razoável, já passou não. Mas o entendimento de Vossa Excelência, que tem a minha solidariedade, é o entendimento desta Corte, desse Conselho, perdoe-me, deste Conselho. Tem essa Vossa Excelência. Eu sou testemunho da isenção, da correção, da dedicação, do profissionalismo de Vossa Excelência, que muito engrandece a Justiça Federal. Obrigado, senhor presidente. O próximo... Esse aqui já foi? Eu sigo. O próximo é o 2301-14, no mesmo sentido também, o embargo de declaração oposto pelo mesmo juiz e que está sendo rejeitado à unanimidade pela relatora, seguido por todos os conselheiros. E eu vou pedir o mesmo registro, senhor O presidente. mesmo registro. Obrigado. O 2268-69, por indicação do relator, está sendo adiado o julgamento da matéria. É a questão de férias não gozadas. Não, esse? Relatoria do ministro desembargador Moreira Alves. Não, o 2268? É. Não, o 2268? Eu acho que é uma questão de ordem, né? Que Ah, tá certo. Tá. sobre a questão das férias, eu acho que vai ficar adiada, não é Tá isso? adiado. Vou deixar, tem algumas, Esse próximo também é de relatoria de Vossa Excelência. estou tentando... É o 1264-81, proposta de alteração da Resolução 305, visando, sobretudo, a flexibilização do valor mínimo de honorários periciais. O Conselho, por indicação do relator, decidiu também adiar a matéria. Os honorários. O próximo é da relatoria da ministra Maria Tereza, o 551-00, Vou tentar entrar aqui. é o requerimento apresentado pelo juiz federal Paulo César Alves Sodré acerca de indenização de férias por período não usufruído. Aqui o Conselho, por maioria, decidiu pela improcedência do pedido nos termos do voto da relatora, vencidos os conselheiros Carlos Moreira Alves, Isabel Galotti, Terezinha Gazeta e visto Luiz dos Santos Alves. O próximo é o 17607, da relatoria também da conselheira Maria Tereza de Assis Moura. O Conselho, por unanimidade, votou pela improcedência do pedido de controle administrativo e... aqui tinha uma sugestão do ministro, do conselheiro Moreira Alves, que recomendar ao Tribunal Regional da Terceira Região que adote as providências necessárias o acerto de 30 dias usufruído em excesso. Mas isso não foi deliberado naquela hora, então teríamos que deliberar agora. Eu acho que nós não precisamos ficar o prazo. A conselheira rejeitada, o tribunal certamente vai já fazer esses acertos. Eu quis só deixar explicitado isso, porque acredito até que hoje
provavelmente essa questão não poderá ser revista pela circunstância da decadência de que cuida a Lei 9.784/99. Foi só no sentido do alerta para verificação pelo próprio tribunal se realmente é possível ainda ou não é possível a reversão só por disso. recomendação, também não tem problema nenhum. Só como uma recomendação. Só está como recomendação, recomendar ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região que adote as providências necessárias ao acerto de 30 dias usufruído em excesso, observado o artigo 54 da Lei 9.784. Todos de acordo? Então, fica assim com a recomendação. Agora, o 881-13, pedido de vice-conselheiro Carlos Moreira Alves, o relator é o conselheiro Thompson Flore. Aqui é a consulta formulada ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região acerca do pagamento adicional de periculosidade aos agentes de segurança que exercem a função comissionada. Isso aqui foi bem debatido, explicado pelo conselheiro Moreira Alves, e chegamos à conclusão que aqui, o conselho referendar por unanimidade, o Conselho responde à consulta formulada pelo presidente do RF no sentido da impossibilidade de pagamento adicional de periculosidade para o técnico judiciário, área administrativa e especialidade de segurança e transporte, ainda que designado para o exercício de funções comissionadas. São unanimidade. Aqui, o próximo é o 270-76, que esse é maior o resultado. Em mesa, né, é a proposta de alteração da resolução CJF 2014, da 305, que dispõe sobre o cadastro e a nomeação de profissionais e o pagamento de honorário e advogado dativos em caso de assistência judiciária gratuita. Isso aqui foi bem explicado no voto do conselheiro Moreira Alves, bem debatido, e o Conselho, por unanimidade, está aqui aprovando a proposta de resolução nos termos do voto do relator quanto a inviabilidade de majoração dos valores dos honorários de perito, tradutores e intérpretes no âmbito do sistema AJG, equiparação dos peritos economistas aos engenheiros e contabilistas, e possibilidade de inscrição de pessoas jurídicas de direito público no cadastro de peritos. Acompanharam, por maioria, a divergência inaugurada pelo conselheiro Manuel Erhardt quanto à rejeição da proposta de alteração do artigo 28 nos moldes em que formulado pelo relator, bem como rejeição da proposta de inclusão no artigo 28A, necessidade de revogação do provimento número 4, 22 de agosto de 2018, e acompanharam, por maioria, a divergência inaugurada pela conselheira Terezinha Gazeta, na nova redação conferida ao artigo 28 da Resolução CJF 305, com os acréscimos propostos pelo conselheiro Moreira Alves. E o da sequência, senhor presidente, se me permite, o 0012-6481, que, na verdade, foi um processo aberto só para os estudos técnicos que foram incorporados nesse anterior, e eu estou sugerindo o arquivamento desse processo, que ele se exauriu no julgamento desse 000270. Então, Estava adiado. ele estava adiado, então não tem problema, não. Já podemos matá-lo, então, de uma vez. Se quiser, que Okay. é só para que Se ele já se exauriu aqui, porque os estudos razão, técnicos foram realizados e incorporados nesse voto que eu proferi no 00270. Erramos. Então, cancelo o pregão e faço novamente do 1264-81. O Conselho, por indicação do relator, ok, decidiu, julgou prejudicado a apreciação da matéria, ok, determinando o arquivamento do processo. Perfeito. Da minha parte, só para me posicionar, ficou adiado só aquela questão o relativo à questão de ordem das férias. Né? Exato. Esse foi o único que restou adiado. Né? Obrigado, senhor presidente. O 1093-91, da relatoria do conselheiro Vladimir Carvalho, é o pedido de homologação
de decisão proferida no âmbito do TRF da Terceira Região, que deferiu indenização ao magistrado pela primeira lotação após investidor na Magistratura Federal, em razão da tardia mudança de domicílio. Aqui está sendo adiado por indicação do relator. Nós temos outro neste meio. Não, agosto costuma ter duas. Não. Agosto, normalmente, se faz duas, uma por causa do orçamento e uma por causa da pauta. Mas nós já fizemos a do orçamento e já cumprimos a pauta. Eu acredito que não há necessidade de uma segunda. Não. Vocês Nossa, concordam? e a pauta foi longa. A pauta foi longa, estão todos de acordo? Então, nós faremos em setembro. Setembro, eu 23. Mas, 23 de setembro, tá ótimo. A gente está voltando. Vou botar Londres, essa primeira semana. Acho que é segunda-feira, né? Não, terça, não. Prefiro segunda para andar. Podemos fazer 16 de setembro? Por mim. Perfeito. No mesmo sistema, 10 e 14. Senhor presidente, eu vou estar viajando do dia 7 até o dia 25, se não me engano. Mas o vice-presidente em exercício poderá vir à sessão. Eu estarei aqui na segunda-feira, no dia 2 de setembro, se Deus quiser, ou no dia 30. Aí fica aos demais conselheiros, se houver essa possibilidade, senão a primeira região se fará representada sem problema. Vai estar de férias, né? Vou tirar um período de 15 dias. A gente tem direito a acompanhar? Tem, todo. Senhor presidente, Oi? eu também, nesse dia, tenho um congresso em Vitória, onde eu faço a abertura da mesa e não terei condições de estar no dia 16 de setembro. Bom, a Mas primeira também da semana mesma forma. eu que estarei fora. Então, a primeira semana eu estarei fora. Deixa eu ver aqui, dia 23. Está muito longe. Quem não puder vir, manda o Então vou ter que ir. substituto. Tá bom? Eu até prefiro fazer sempre com os titulares, mas nessa impossibilidade, Perfeito. vou pedir desculpa, mas Não, a gente não imagina. vai conseguir. No dia 16 são 2 titulares que ficaram ausentes. Sim. Mas as reservas estão à altura. É como o time do Palmeiras hoje. Tem 2 times. Né? Titulares. Você é palmeirense? Está vendo? Foi mexer com o Palmeiras. Com o Palmeiras. Né? E meu time Cruzeiro ontem. Hoje eu estou demitindo tudo quanto é funcionário do Atlético, torcedor do Atlético. Então vai ter que se abster de conversar Vamos mudar de assunto, né? com o ministro Sebastião. Sebastião Rey está proibido de entrar no Tribunal de Semana. Então, marcado para o dia 16 de setembro, a próxima reunião, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada essa sessão. Oi? Bom, eu convido, né, os ministros para o lanche logo a seguir. Muito obrigado pela presença de todos, dos senhores funcionários, dos meus pares e do doutor Aurélio pelo Ministério. Senhores juízes federais.